Olá, estamos de volta para mais uma reflexão bíblica e hoje eu quero compartilhar com vocês sobre três características ou três atitudes ou três ações, qualidades que estão presentes na vida de um cristão. E estas são a fé, o amor e a esperança. Tenho como base o texto bíblico que o apóstolo Paulo escreveu para os crentes da igreja de Tessalônica. Nesse texto, o apóstolo Paulo diz o seguinte: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam só que essas são características presentes na vida de alguém que vive no mundo, contudo, vive no mundo na perspectiva dos valores do reino de Deus. Vejamos só, o apóstolo Paulo louva a Deus e exalta a Deus, ele é grato a Deus pela vida daqueles irmãos, porque ele percebe, ele vê essas características presentes nas suas vidas. O fato é que nós podemos ver, por exemplo, a respeito da operosidade da fé, o apóstolo Paulo está falando de uma fé que se transforma ou se apresenta em ações, uma fé que se manifesta em atitudes que são favoráveis ou que são coerentes com aquilo que a pessoa expressa. Diz o apóstolo Paulo o seguinte: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. Veja que fé operosa, uma fé que foi conhecida. As pessoas de uma região, no caso da Macedônia e da Acaia, tomaram conhecimento da fé daqueles irmãos. E ele continua dizendo assim: e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Uma fé operosa. Uma fé que se traduz em ações coerentes com aquilo que se crê a respeito de Deus, a respeito de Cristo Jesus. Então, é isso que o cristão precisa viver. Uma fé operosa. A outra característica que nós vemos aqui, ou ação presente na vida de um cristão, é o amor, né? O apóstolo Paulo fala que ele se recorda daqueles irmãos por causa do seu amor abnegado. Nessa mesma carta, Paulo diz assim: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar uns aos outros, e na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Então, o apóstolo Paulo deixa muito claro que aqueles irmãos estavam de fato vivendo esse amor abnegado, um amor que se traduz em ações favoráveis, em ações que trazem benefício àqueles que estão ao seu redor. Esta é a expressão de um amor abnegado. E como que você e eu, como que nós temos vivido nesse sentido na prática do amor? Então, existe a diferença entre o amor de palavra e o amor abnegado. O amor abnegado é aquele que se desprende dos seus próprios interesses para satisfazer o interesse daquela pessoa que você ama, do seu irmão, do seu amigo, do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, do seu pai, da sua mãe, das pessoas que estão ao seu redor. Né? Então, é o amor abnegado, característica necessária na vida de um cristão. E, na verdade, é uma característica que necessariamente faz parte da vida cristã. Muito bem. E aí, por último, ele fala da esperança, né? Então ele fala que a respeito da esperança que havia no coração deles em Cristo Jesus. Nessa mesma carta, Paulo fala assim: e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele mesmo ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura.
o cristão vive no mundo e aqui no mundo, então, ele pratica a fé, ele exercita o amor e o seu coração, então, está voltado para uma esperança, a esperança que está em Cristo, aquele que morreu, que ressuscitou, a esperança que está em vivermos na eternidade com o Senhor, na esperança da volta de Cristo, na esperança da nossa vida eterna. E assim então, nós temos aí essas três características que são extremamente necessárias, importantes e que fazem parte da vida de um cristão. E você? Você percebe essas características na sua vida? Você tem percebido a presença dessa fé operosa, deste amor abnegado, dessa esperança nesse Cristo que morreu e que ressuscitou? E aí eu quero finalizar apenas citando aqui texto de 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 13, onde ele faz referência a essas três ações ou características. Ele fala assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Que Deus abençoe você, que Deus nos dê sempre a sua direção para vivermos segundo a sua vontade. Grande abraço para vocês.